A graça e a paz do Senhor, amados. Como devocional de hoje, o tema tratado será Minha Mulher, Minha Propriedade. E o texto base encontra-se no livro de Juízes, capítulo 19, versículos 1 ao 30, que diz: Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá, mas ela foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele, pai da moça, o convenceu a ficar ali. E ele permaneceu com eles 3 dias, todos eles comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então o homem com sua concubina e com seu servo levantaram-se para partir. E o seu sogro, pai da moça, disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passa a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estava perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: Venha, vamos preparar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não seja israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá e passar a noite em um lugar desses. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas. Ele voltou do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? E ele respondeu: Estamos de viagem indo para Belém de Judá, para uma região afastada nos montes de Efraim onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para nossos jumentos, e para nós mesmos que somos servos temos pão e vinho, para mim e para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse um homem idoso. Vou atendê-lo no que precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e os alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não seja tão perverso com meus amigos.
já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam aqui, está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. E ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. E lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soletra da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se fazer. Amados irmãos, o que faremos com essa história? Primeiro, esse acontecimento nos lembra a outro acontecimento. Algo que Ló fez, algo parecido, como homens depravados cercaram sua casa. Ele ofereceu as suas filhas no lugar dos seus hóspedes para os homens violentarem. Há apenas um detalhe: a história de Ló se passou em Sodoma, a terra dos pagãos. E essa história se passa em Gibeá, a terra do povo de Deus. Os homens depravados não eram gentios, eles eram israelitas. O que está acontecendo nessa história é o seguinte: o povo de Deus está se comportando igual aos pagãos. Tanto os homens de fora quanto os de dentro também oferecem as mulheres como substitutas. Perceba aqui o enorme contraste que há entre a maneira bíblica e sacrificial com a qual o marido deve amar sua esposa e a forma como o levita agiu. O levita deveria dar a vida para proteger a sua esposa, mas ele a entregou e o outro homem deixou que fizesse isso. Então nós vimos que as gravidades desse acontecimento na história de Israel é mostrado em Oséias 9:9, quando diz: eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. E também Oséias 10:9, que diz: desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será, amados, que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Isso é o que está escrito em Oséias. O que teria então em Juízes 19 a nos ensinar a respeito do Evangelho? No começo da história há uma esposa infiel, conforme Juízes 19:2. Em outro livro da Bíblia, o livro do profeta Oséias, também há uma esposa infiel, o povo de Deus. E assim que o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele ordenou: vai, toma a mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Afasta-se o Senhor e apega-se à idolatria. Oséias 1:2. Após ser traído, a Bíblia diz que o levita foi atrás da jovem, ou seja, para falar ao coração dela, conforme Juízes 19:3. Sabemos que provavelmente não era um gesto de amor, mas de recusa por ter perdido aquela moça. Entretanto, a solução de Deus
para o seu povo que o traiu ainda é a mesma. Portanto, eis que eu a trairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Arcol uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias da sua mocidade, e como nos dias que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ele me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Senhor. Tirarei da terra o arco, a espada, a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor, conforme Oséias 2, 14 ao 20, que nós lemos aqui. O levita, amados, dessa história, ele queria falar o coração da jovem para seduzi-la e tê-la de volta, para usá-la, o que foi que realmente acabou fazendo. Deus, porém, deseja falar o coração do seu povo para amá-lo, protegê-lo e tornar-se conhecido. As boas novas é que há um homem chamado Jesus Cristo, que não é como aquele levita. Mesmo quando a sua amada o traiu, Cristo não a entregou para a morte, como fez o levita, mas se morreu por sua esposa. Mas nenhum deles fez isso. O levita, ele deveria morrer por sua esposa, mas ele não fez isso. Mas Jesus, sim, morreu pela sua noiva. Nós somos como a Israel em Juízes 19, um povo sem rei, pois temos um grande rei que morreu por nós, que ressuscitou e está vivo pelo século dos séculos. Em Juízes 19, amados, nós vemos que Israel continuava a viver sem rumo e a perversidade só crescia em suas terras. Aqui vemos o relato de uma mulher que foi severamente violentada até a morte. Os crimes bárbaros são originados no pecado, especialmente na maldade humana. Ao ler este capítulo, parece que estamos lendo páginas de jornais policiais, como os crimes que nos deixam abismados. A Bíblia é o livro mais incrível da humanidade. E aqui ela nos mostra que a maldade que tanto se espalhou por todo o mundo tem a sua origem no pecado de Adão e Eva. Algo que aparentemente era tão inofensivo causou estragos indescritíveis nos rumos da história. Contudo, para vencer tamanha maldade ao ser humano, nada melhor que uma resposta superabundante do amor de Deus. E ela foi dada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao se entregar na cruz, Jesus foi vítima de uma brutalidade sem limites, mas todo aquele castigo deveria ser aplicado a mim e a você. Contudo, Deus, no seu infinito amor, com que nos amou, enviou seu Filho para ser expiação pelos nossos pecados. Ou seja, ele assumiu o nosso lugar. Então gostaria de trazer aqui também um comentário de um pastor de um blog que eu vi na internet. Pastor Hermínio Garofalo. Ele diz: mais uma vez pontua que há cidades no mundo como Nova York, Nova Inglaterra ou Nova Zelândia, que são novas versões de cidades que já existiam em outros lugares. Em Juízes, Gibeá é como se fosse uma nova Sodoma, mas ela ainda afirma que se às vezes a igreja, assim como Gibeá, parece mais uma nova Sodoma, a boa notícia é que nós moraremos em novos céus e a nova terra e a cidade que João viu descendo do céu, que se chama a Nova Jerusalém. Amém? Jesus abençoe.